Olá, bem-vindo ao Observatório Literário, um programa realizado pela TV Alesp em parceria com a Casa das Rosas. A edição de hoje traz uma entrevista com Jorge Luiz Antônio, poeta, pesquisador e professor. Ele é autor de Cores, Forma, Luz, Movimento, dentre várias outras obras. No Cine Poética, Doni Correia fala sobre o filme O Gabinete do Dr. Caligari. A obra é de 1920, dirigida por Robert Vine. E no quadro Poesia Aperitivo, Reinaldo Damasio fala sobre Ana Cristina César. A poeta, jornalista, tradutora e crítica literária viveu apenas 31 anos, mas deixou uma obra muito interessante. Vale conferir. Mas antes tem clássicos da literatura. Hoje nós vamos conversar sobre aquele que muitos consideram o maior escritor brasileiro de todos os tempos, Machado de Assis. Se o José de Alencar conseguiu estabelecer o romance como um gênero literário de respeito no Brasil, foi Machado de Assis quem elevou a prosa brasileira ao nível das melhores escritas no mundo na sua época. Sua obra não almeja mais apenas divertir, moralizar ou afirmar valores nacionais, mas visa esmiuçar o espírito humano, refletindo sobre valores universais, sem jamais perder de vista a realidade brasileira. Antecipando procedimentos modernistas e descobertas da psicanálise, o texto ácido e irônico de Machado de Assis eleva a literatura brasileira a um patamar jamais antes atingido. Outros escritores se destacam na literatura realista brasileira, como o bem-humorado Arthur Azevedo, seu irmão naturalista Aloísio e o sensível Raul Pompeia. Mas nenhum constrói uma obra tão abrangente, tão profunda, nenhum consegue conferir ao escritor brasileiro uma respeitabilidade tão grande quanto o fundador da Academia Brasileira de Letras, que foi Machado de Assis. Nascido no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em 1839, filho de mulato, com uma sociedade ainda escravocrata, paupérrimo, sofrendo de gagueira, de epilepsia, nada indicaria que Joaquim Maria Machado de Assis teria, ao morrer em 1908, um enterro de estadista, seguido por milhares de admiradores pelas ruas da cidade, em que nasceu, viveu e morreu. Autodidata, aos 15 anos começa a trabalhar em tipografias, onde conhece escritores importantes como Manuel Antônio de Almeida. Em 1855, inicia sua carreira literária com a publicação de um poema na revista Marmota Fluminense. Consegue, logo depois, um emprego na Secretaria da Fazenda. Trabalha a vida toda na burocracia, na qual vai galgando posições até ser ministro substituto. Mas a carreira burocrática é apenas uma forma de ganhar o sustento, ainda que humilde, que o possibilita escrever. Contribui com diversos jornais e revistas e com a publicação de seus livros de poesia, contos e romances, só vai ganhando em prestígio, em notoriedade e respeito. Em 1869, casa-se enfrentando grave preconceito racial da família, com a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novaes. Em 1876, antes mesmo de publicar a parcela da sua obra mais significativa, já é considerado, na companhia de José de Alencar, um dos maiores escritores brasileiros. Em 1881, inicia a publicação dos seus romances realistas. Em 1896, é um dos principais responsáveis pela fundação da Academia Brasileira de Letras, do qual é eleito presidente vitalício. Em 1904, morre Carolina. 4 anos depois, Machado de Assis, consagrado como o maior escritor brasileiro vivo, é enterrado com pompa no Rio de Janeiro. O mulato paupérrimo do Morro do Livramento tornara-se um dos homens mais respeitados de todo o país. Entre 1872 e 1878, Machado de Assis começa a publicar romances. Antes ele publicara contos, poemas, crítica teatral. Ele fazia realmente um grande alarido na imprensa, publicava muita coisa. Mas foi só em 1872 que Machado começa a publicar romances.
Ainda muito influenciado pelo amigo e mestre José de Alencar, publica com regularidade britânica um romance a cada 2 anos. Ressurreição, em 1872, A Mão e a Luva, em 1874, Helena, em 1876 e Yayá Garcia, em 1878. Temos, nesses livros, um Machado ainda romântico, mas antecipando alguns temas e procedimentos das suas obras-primas. A mais importante fase da carreira de Machado de Assis concentra-se na trilogia de romances realistas publicadas no final do século XIX. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, além de inaugurar o realismo brasileiro, apresenta as mais radicais experimentações na prosa do país até então. Narrada por um defunto de forma digressiva e agressiva, o romance apresenta a vida inútil e desperdiçada do anti-herói Brás Cubas. Utilizando recursos narrativos e gráficos inusitados, Machado surpreende o leitor a cada página com sua ironia cortante e, acima de tudo, com a inteligência, que insiste em driblar o leitor até o mais perspicaz. Quincas Borba, de 1891, narra na terceira pessoa as desventuras do ingênuo Rubião, herdeiro da fortuna e do cachorro da enlouquecida personagem Quincas Borbas, que já aparecia e morria no livro anterior, na Memórias Póstumas de Brás Cubas. O ensandecido humanitismo de Quincas Borba, herdeiro direto da luta pela vida de Darwin, é sintetizado na frase "ao vencedor as batatas", e acaba por ser comprovado tragicamente pela ação espolhadora do casal Sofia Palha sobre o provinciano protagonista Rubião. Em Dom Casmurro, de 1899, Machado de Assis apresenta algumas das personagens mais complexas da literatura universal. Narrado pelo velho Bento Santiago, apelidado Dom Casmurro, apresenta a história do seu relacionamento, namoro, casamento e afastamento com Capitu, sua vizinha de infância. O narrador se esforça por demonstrar o caráter ambíguo e dissimulado, tanto de sua esposa quanto do seu melhor amigo, o hábil Escobar, para assim justificar a sua convicção de ter sido traído por eles. Como prova da traição, apresenta a semelhança que enxerga em seu filho Ezequiel com um amigo que supõe pai da criança. Mas o esforço é vão. Se consegue construir a imagem de personagens extremamente complexos, nada nos consegue provar, pois o seu próprio caráter é tão fraco, tão inseguro e titubeante, que o leitor passa a desconfiar de seus julgamentos. Assim, além de construir a eterna dúvida, Capitu traiu ou não Bentinho, Machado de Assis apresenta o primeiro narrador não confiável da literatura brasileira. Os últimos romances de Machado de Assis, Esaú e Jacó, de 1904, e Memorial de Aires, de 1908, têm o mesmo narrador-personagem, o conselheiro Aires, que pouco age e passa a maior parte da narrativa contemplando placidamente as aventuras amorosas e existenciais dos jovens ao seu redor. O conselheiro tem uma frase muito bacana, ele diz que tem tédio à controvérsia, ou seja, ele não gosta de participar de nenhuma polêmica, né? Tédio à controvérsia parece ter sido também, em vários momentos, o lema do próprio Machado de Assis, fugindo de algumas polêmicas ao seu redor. A descrição dos dias de perplexidade da população carioca com a proclamação da República em Esaú e Jacó é um dos pontos altos da narrativa machadiana. É impressionante porque ele mostra a proclamação da República e mostra o conflito absolutamente cotidiano das pessoas que não entendiam a grandiosidade do momento e ficavam discutindo coisas muito pequenas perto do que significou a queda da monarquia e o início da República no Brasil. A Academia Brasileira de Letras, fundada em 1896, foi um dos mais acalentados sonhos de Machado de Assis no final da sua vida. Eleito seu primeiro presidente, Machado via na fundação da Academia, nos moldes da Academia Francesa, uma possibilidade de dignificar o trabalho do escritor, acabando com a imagem de malandro, boêmio, que viera do romantismo, e afirmando-o
como um intelectual sério e consequente. É interessante se discutir se ele conseguiu isso, né? Ou se até hoje as pessoas não acham que o escritor, o poeta, é um boêmio marginal, né? É importante pensar que Machado de Assis sempre lutou para que o escritor fosse levado a sério, né? E morreu sendo considerado o maior escritor desse país. Olá, meus caros, bem-vindos a mais um Cine Poéticas, um espaço dedicado à discussão e a dicas a respeito de filmes de arte. O filme que eu escolhi para hoje é um marco do cinema de arte e do cinema expressionista alemão. Trata-se de O Gabinete do Dr. Caligari, filmado em 1919 e lançado em janeiro de 1920. O Gabinete do Dr. Caligari traz para as telas a estética expressionista, características das gravuras e das pinturas deste movimento estético no começo do século XX. Ocorre que a partir de 1919, a indústria alemã começava a se reerguer após os conflitos. A história do filme é escrita por Hans Janowitz e Karl Mayer, dois jovens que haviam se conhecido num hospital de um dos campos de batalha porque haviam sido feridos em conflito numa das batalhas durante a Primeira Guerra Mundial. Tornaram-se amigos e resolveram escrever um roteiro baseado em todos os dramas e em todos os traumas que sofreram durante as batalhas. Dessa forma, uma vez finalizado o roteiro de O Gabinete do Dr. Caligari, os dois levaram o trabalho para a Decla, uma produtora subsidiária da UFA, Universum Film, principal produtora de filmes na Alemanha. O filme então foi entregue a Robert Wiene, um experiente diretor, uma vez que Fritz Lang, que era quem dirigiria, não pôde aceitar a empreitada, pois estava comprometido com um outro projeto. A história de O Gabinete do Dr. Caligari se passa numa cidade de interior, em que uma feira de variedades chega com várias atrações. Dentre essas atrações está o Dr. Caligari, um velho hipnólogo que anda pelas cidades e pelas feiras levando um sonâmbulo consigo, chamado Cesare, que, segundo o Dr. Caligari, é capaz de adivinhar o futuro das pessoas. Dois jovens amigos apaixonados pela mesma garota vivem nesta cidade onde a feira chega e vão até esta tenda do Dr. Caligari para consultarem-se com o sonâmbulo Cesare. Um dos amigos é assassinado nesta mesma madrugada e o mistério então começa a correr a cidade porque outros crimes começam a acontecer, sempre envolvendo perifericamente a misteriosa figura do Dr. Caligari e de seu sonâmbulo Cesare. O outro rapaz resolve investigar e acaba descobrindo que, de fato, Cesare está agindo sob controle do Dr. Caligari para cometer crimes hediondos e tenta a todo custo provar para as autoridades de que o velho é, de fato, uma má influência. Numa das cenas mais emblemáticas do filme, Cesare tenta assassinar uma das personagens principais, uma garota, mas quando depara-se com a beleza da moça, não consegue dar a facada e a sequestra. Neste momento, temos uma das mais belas perseguições do cinema expressionista por ruas tortas, de cenários oblíquos e de muito contraste entre luz e sombra, características dessa estética cinematográfica. O Gabinete do Dr. Caligari foi um enorme sucesso de bilheteria e influenciou diversos diretores para que seguissem essa escola estética. Caso de Fritz Lang e Murnau, que realizaria 2 anos depois Nosferatu, uma das primeiras adaptações
de Drácula, do autor inglês Bram Stoker. As características estéticas do cinema expressionista alemão cruzaram os oceanos e influenciaram diretores tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia. Esta é a dica de hoje, então, o Gabinete do Dr. Caligari, que pode ser assistido em sites de compartilhamento de vídeo, porque trata-se de um filme em domínio público. E se você tem alguma dica, alguma questão, escreva para nós no cinepoéticas@gmail.com. Até a próxima! A edição de hoje traz uma entrevista com Jorge Luiz Antônio. Ele é autor de Cores, Forma, Luz, Movimento. O poeta é pesquisador e professor. Acompanhe. Estamos dando início aqui a uma entrevista com o Jorge Luiz Antônio. O Jorge Luiz Antônio é poeta, pesquisador, professor, doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo e pós-doutor pela Unicamp. Ele é autor de alguns livros, entre eles, os principais, o Cores, Forma, Luz, Movimento, a poesia de Cesário Verde, que é este livro aqui, que é de 2002. Ciência, Arte e Metáfora na Poesia de Augusto dos Anjos, que é de 2004. E Poesia Eletrônica, Negociações com os Processos Digitais, de 2008. E Poesia Digital, Teoria, História, Antologia, de 2010. É uma honra receber o professor Jorge Luiz Antônio aqui, uma contribuição importante que o professor tem dado na pesquisa principalmente na pesquisa sobre poesia eletrônica no Brasil nos últimos anos, se tornou um autor de referência neste tema, nesse assunto. E nós vamos conversar um pouco sobre a sua produção, e particularmente sobre esse tema da poesia eletrônica ou poesia digital. Jorge, você publicou livros sobre Cesário Verde, Augusto dos Anjos, poesia eletrônica ou poesia digital. O que há de comum nesses diferentes temas, importantes, mas diferentes temas, o que há de comum que te interessa? Quer dizer, qual é o fio condutor entre estes livros que você realizou, essas pesquisas que você realizou? Qual é o fio condutor para você como pesquisador? Agradeço muito aí o convite para participar e é uma honra estar aqui nessa atividade, nessa fala. Bom, vamos à questão. O mais importante que me parece, agora eu consigo perceber, mas antes não conseguia, é que a relação com ciência e arte, ciência e literatura, sempre foi uma inquietação desde jovem. Eu sou formado em ciências biológicas, em biologia, lecionei no ensino médio durante algum tempo, biologia, gostava e depois eu mudei de área. Então há uma familiaridade até pelo estudo. Eu gosto de ciências, eu gosto, por exemplo, das ciências exatas, matemática, e tenho alguma facilidade. Aí, passar para a poesia é o desafio constante de como é que você vai utilizar uma outra forma, um outro objeto de estudo na linguagem poética. É um desafio que eu fui observar a partir de um conjunto de autores que já trabalham com isso, sob vários pontos de vista. Acho que o primeiro era assim: a ciência é o tema da poesia. Muitos trabalharam isso. Para outros, imitam os processos científicos na poesia. Até o momento de ocorrer uma intervenção na ciência, nos procedimentos científicos, para fazer poesia com esses procedimentos, e principalmente com máquinas. Não é só o computador, há mais exemplos também que fizeram isso de várias formas. Então, basicamente, sempre foi interessante o interdisciplinar que há na poesia. E que em literatura, o Roland Barthes, no livro Aula, fala, né? A literatura tem em si, traz em si muitos saberes, ela é interdisciplinar. E a gente descobre bastante coisa nisso. O que é poesia eletrônica? E qual é a diferença? Há uma diferença entre
a gente se referia à poesia eletrônica e nos referirmos à poesia digital? Há diferenças entre esses termos? Cada época daria para usar um termo. Ou então olhar o que a mídia faz, o que as mídias separam para fazer e observar o que a mídia e o que as universidades fazem. Por exemplo, inicialmente eu utilizei o termo poesia eletrônica, que foi na tese de doutorado, porque seria o termo mais usado nas universidades. Há um centro de pesquisa que se chama Centro de Poesia Eletrônica, Electronic Poetry Center, na Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, cujo diretor é o Loss Pequeno Glaser. Então, ele utiliza e assume, inclusive com um livro, o termo poesia eletrônica. No período da tese, eu respeitei esse termo. Quando eu republiquei esse trabalho, por questões editoriais, o livro de 2008 teve uma edição pequena e alguns problemas, ele sumiu, ele é esgotado. E aí, a próxima edição, que a poesia digital, eu optei, que é esse daqui, eu optei pelo termo poesia digital. Por quê? Porque é um termo mais popular. E porque também gerava umas polêmicas entre os colegas que estudam o tema, não gostam de poesia digital, a gente também aproveitaria. Quando eu fiz o pós-doutorado, eu optei pelo termo tecno, arte e poesia. Me pareceu mais amplo, porque eu teria as questões da tecnologia ou das tecnologias, a questão da arte e do design e a questão da poesia propriamente dita juntos. E aí me pareceu que também deu outro problema, inquietação característica. Eu teria uma tecno-arte e poesia digital e uma tecno-arte e poesia não digital. Teria as duas. E aí foi ótimo, porque permitiu uma possibilidade. Eu preciso achar um de ampliar o conceito. Né? A briga continua, tem gente que gosta do termo literatura expandida, tem gente que prefere ciberpoesia, que é um texto que se refere à cibernética, que é mais antigo. Agora vamos à conceituação. Me pareceu válido pensar numa seguinte conceituação, eu acho que ficou ainda para mim, pode ser que mude daqui a pouco. A poesia digital, ou tecno, arte e poesia, é um tipo de poesia contemporânea que é composta de palavra ou palavras, imagens animadas ou estáticas, sons, tudo isso num contexto digital, com interatividade, hipermedialidade e todos os elementos novos que caracterizam esse mundo digital. E de certa forma essa poesia só vai existir no meio digital. Ela pode ser, se for impressa, ela vai ser impressa parcialmente, porque ela é em movimento. Quer dizer, em qualquer outro suporte, o resultado dela é parcial. É parcial. O resultado só é integral no meio digital. No meio digital. Então eu teria... Quando a gente pensou isso, aí eu comecei... Minha tese foi de 2000 a 2005. Quando foi... depois da tese, quando saiu já o livro publicado, primeiro poesia eletrônica, depois o poesia digital, essa relação no meio digital já era mais comum, porque as tecnologias móveis trouxeram as tecnologias móveis, os tablets e os celulares, né? Trouxeram o caráter híbrido da nossa realidade, que era um pouquinho apagada anteriormente. É a cibercultura. Nós vivemos constantemente num WhatsApp ou num SMS. Isso hoje se tornou uma realidade cotidiana para a maioria das pessoas. Nós estamos no mundo real e ao mesmo tempo convivemos no mundo digital. Portanto, nós vivemos um mundo híbrido, cibernético híbrido. Acho que é uma ideia aproximada. Você escreveu que é uma natural vocação da poesia lidar com outras linguagens.
Queria que você falasse um pouco mais disso. Por que é natural da poesia lidar com outras linguagens? Da onde vem isso? Desde sempre, desde o início da poesia? De que modo essa vocação para lidar com outras linguagens se manifesta tradicionalmente na poesia? Se eu pensar e lembrar Ezra Pound, depois os estudos do Décio Pinhatari, por exemplo, você vai verificar que poesia está mais para a música, está mais para artes plásticas, do que para a literatura propriamente dita, ou seja, a prosa de ficção. Bom, aí fica um pouco específico, mas ela tem, se eu penso que a poesia trabalha com ritmo e rima ou não, ou ritmo, sonoridade, eu tenho que ter um ouvido com alguma afinidade, com alguma especialidade de ouvido de um músico. Meu querido ex-professor e amigo Omar Cury sempre falava isso, e ele sempre citava o Guilherme de Almeida, que tinha um ouvido afinadíssimo. A poesia do Guilherme de Almeida é linda, não é mais a poesia que a gente lê com naturalidade, normalmente, mas ela é lindíssima, exatamente por essa capacidade. E ele traduziu muita coisa boa. Então essa sonoridade traz um elemento da música. Uma questão de escolha de palavras que produzem diferentes efeitos tem quase uma relação com o pensamento matemático. Isso é calculado, é organizado. E há algumas outras coisas que são contadas, como as sílabas, e eu acho muito bonita essa poesia metrificada, versificada, etc. Ela tem igual valor como a poesia verso livre, né, para mim. Também obedece uma outra linguagem. Então, as linguagens visuais, de design, linguagens de escultura, de arquitetura, todas elas estão presentes. E a gente dá para perceber isso claramente nos movimentos, as vanguardas dos anos 50 para cá, principalmente. E o nosso maior exemplo no Brasil é Augusto de Campos, que é um poeta-artista. Ele tem enorme a capacidade artística dele, e isso ele trabalha também com a produção de significado. Então, é direto, o poeta fala de uma coisa indicando outra, ou apresentando outra. Eu acho esse aspecto que é uma natural capacidade ou vocação para as diferentes linguagens. Então, portanto, o computador, as máquinas vêm junto também, na mesma proporção. Cada momento vai surgir um novo tipo de poesia. Jorge, poesia experimental hoje é necessariamente poesia digital? Ou você acha que, tanto quanto a poesia digital, podem se admitir outras formas de poesia experimental, por outros meios, por outros suportes? A poesia experimental é uma denominação histórica válida para mais aspectos, inclusive a poesia digital. Há um trabalho muito bonito que eu estou levantando, mas eu não terminei meus estudos, feito aos poucos, poesia em outros meios e suportes, que envolve todo um material que não é simplesmente só o digital, ou não é exclusivamente digital, trabalhos lindos, uma pesquisa que você está desenvolvendo. Seria meu novo pós-doc que não deu certo, depois não foi aprovado na CNPq, e eu recebi convites para lecionar e estou na Universidade de Sorocaba, na Uniso, e como está muito bom lá, a gente deixa... É uma pesquisa, né? Eu estou trabalhando com o pessoal de jogos, narrativas, roteiro, então está interessante o trabalho na universidade. Então eu parei, não fiz. Mas é assim, é uma experimentação com diferentes suportes, até no papel. É uma poesia que você abre, vira... Poema-objeto. Vira objeto, poema-objeto, isso mesmo. Na verdade, é um trabalho que já existia e que continua existindo, é meio que paralelo. Na minha opinião, não está sendo estudado ainda, muito pouco.
Ou então o pessoal estuda como livro de artista, pessoal de artes, não nós. Na área de artes visuais, de artes plásticas. O que não deixa de ser interessante, mas está sendo estudado. Mas em literatura o pessoal não classifica. Fica a impressão que na poesia concreta há muitos exemplos desse tipo de poesia, mas fica um pouquinho, aparece nas exposições, mas não é estudado. E eles fizeram muito bem. Os pop-cretos do Augusto são arte, é o poema no cartaz que vira obra de arte, que era um pensamento por vários poetas das vanguardas, até das vanguardas do começo do século XX. Né? Um trabalho maravilhoso. Então essa poesia vale a pena ser trabalhada e pensada. Então essa poesia experimental, que foge a alguns padrões conhecidos por nós, sem nenhuma crítica ao termo, sentido pejorativo que alguns dão ao termo experimental, ela existe e é válida, muito válida. Uma outra questão, e aí também uma pergunta que tem um cunho mais provocativo para te fazer pensar um pouco. A poesia digital não se ressente do uso de uma linguagem muito técnica? Isso não dificulta, às vezes, a relação dessa poesia experimental, da poesia digital particularmente, não dificulta a relação dessa poesia com um público mais amplo, por uma linguagem muito técnica? Há elementos que você poderia considerar que sim, há elementos que não. Ela dificulta um pouco, eu teria que saber mexer com um programa e entender, por exemplo, como é que você interage com o computador. Eu acho que hoje isso está mais diminuído, porque os jogos digitais oferecem a possibilidade, são mais complexos do que a poesia digital. Eu, por exemplo, passo para meus alunos de jogos poesias digitais, eles não conseguem nem curtir, nem perceber. É certo que eles não têm um aprofundamento em compreensão de plurissignificado, né, que caracteriza a poesia. Por outro lado, não dificulta, porque não é bem dificulta, você disse, não... Eu perguntei se essa linguagem técnica às vezes não dificulta um pouco a relação com o grande público, afasta um pouco o grande público. Eu acho que pode também não dificultar, porque, na verdade, eu não sei se a poesia não atinge um grande público. Para mim, é um fator educação. Eu me lembro que não vou citar o nome, que acho que eu não me lembro. Eu estava apresentando o livro Cesário Verde e a pessoa, quando eu falei que... me perguntaram por que Cesário Verde não é tão conhecido, eu falei, ele não foi estudado nas escolas. Aí essa pessoa falou, olha, não se aprende poesia na escola, na verdade aprende. Então, se houvesse um estudo melhor, mais desenvolvido, talvez houvesse mais gosto pela poesia. Eu acho que ela está para poucos. Quer dizer, não é um problema só da poesia digital, é um problema da poesia em geral. É da poesia em si. Agora, a poesia popular tem a concorrência da música popular. Então, está faltando um mercado para essa poesia. E se a popular tivesse um mercado tão grande quanto a música popular, certamente a poesia de alto nível, vamos comparar, poesia mais bem elaborada, para não ficar preconceituoso, a poesia de cunho popular, coloquial, e uma poesia erudita mais trabalhada, as duas teriam mais espaço. É o caso do romance popular, o best-seller, e o romance erudito. Os dois têm um público, mas tem um público maior do que a poesia. Pelo menos tem sido essa impressão. Estava na hora de pensar em melhorar um pouco essa relação. Eu achei que o rap, Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, poderia melhorar isso daí, mas está vendo pouco, eu acho. Mas em certos meios existe um interesse, houve, né, a partir do rap, houve um interesse maior entre os jovens que curtem o rap por poesia. Eu
presenciei isso. É verdade, é a possibilidade mesmo. Com alguns grupos com quem eu convivi, eu presenciei esse interesse crescente por poesia, a partir da experiência do rap. Eu queria te fazer uma última pergunta. E a sua produção poética? E os seus poemas? Eu tenho um conjunto grande de poesias verbais, mas faz tempo que eu não faço. Algumas são muito circunstanciais e acabo não publicando. Há o tempo das paixões, então cada namorada ganhou um conjunto de poemas, etc. Além disso, saíram alguns trabalhos que foram publicados em antologias. Da poesia digital, eu fiz alguma série quando tive aula em 97 com Meli Castro, deu um curso de infopoesia, eu produzi alguma coisa. Depois, junto com Regina Célia Pinto do Rio, a gente publicou um trabalho também digital, em 2, poesia digital mesmo, mas um trabalho interessante. Teve uma... Isso está na rede? Está na rede, eu não me lembro agora, mas depois a gente coloca a informação no vídeo. Eu passo. E eu fiz um trabalho com a Fátima Lassai, das Filipinas, acho que uns 4. Se não tiver mais na rede, eu preciso colocar de novo, está no DVD do livro. Ela fez um trabalho sério usando, ficou tradução em filipino, inglês, português, ficou assim, multilíngue. Ficou legal. E ela tem uma experiência com... Ela é web design. Foram várias experiências interessantes. Depois eu não consegui mais fazer. Quando eu fiz o curso de web design, eu não consegui levar tão a sério quanto eu gostaria. Porque eu não tinha tempo. É aquela história. Quando não tinha tempo, não tinha dinheiro para pagar o curso. Quando arrumei o dinheiro, estava no pós-doutorado, não dava tempo para estudar. Eu estudei, mas não conseguia aplicar. E o meu professor também de web design não tinha noção nenhuma de arte. Aí, para mim, exigiria um esforço maior para criar a partir daqui. Dava para inventar. E eu não consegui retomar isso daí ainda. Acho que ainda é projeto para o futuro. Vamos esperar. Obrigado. Jorge, um prazer. Eu também agradeço muito, foi um prazer enorme estar com vocês. A gente agradece muito a sua participação aqui. Tá bom. Muito obrigado. Poesia Aperitivo. Reinaldo Damasio fala sobre Ana Cristina César, a poeta, jornalista, tradutora e crítica literária. Confira. A gente vai conversar um pouco sobre essa poeta bastante interessante da literatura brasileira recente, né, da segunda metade do século XX, Ana Cristina César, que nasceu, como eu coloquei ali, no Rio de Janeiro, em 52 e morreu em 83. Viveu só 31 anos, mas deixou uma obra já bastante interessante, bastante instigante, que eu vou falar um pouquinho só aqui dentro desses minutos que a gente tem para conversar sobre ela. A Ana Cristina, ela foi poeta, jornalista, tradutora, crítica literária. Ela fez curso estudou letras na PUC do Rio, depois ela fez uma pós-graduação em comunicação, mestrada no UFRJ, e fez depois uma outra pós-graduação na Universidade de Essex, na Inglaterra, sobre tradução, teoria e prática de tradução. Então ela trabalhou um pouco também como teórica, além de poeta, e tradutora, com questões ligadas com tradução, com relação entre cinema e literatura, e crítica literária também. Foi jornalista, escreveu para jornais, revistas alternativas nesse período em que ela viveu, e ela surge na cena poética num período bastante curioso. Eu falei no primeiro encontro sobre o Paulo Leminski, que não participou exatamente desse grupo, ou desse movimento da poesia marginal,
mas Ana Cristina César estava, né, inserida nesse movimento, que foi um movimento que surgiu ali pelos anos 60 e 70, desculpem, né, depois já do movimento de poesia concreta, no final dos anos 50, e que tinha uma reação e uma relação muito tensa e intensa, tanto com a coisa da vanguarda, né, com a pressão da vanguarda da poesia concreta, como com o momento político que o Brasil estava vivendo, da ditadura, né? Então, se vocês forem ver a produção dos poetas marginais, ou ditos marginais, né, que produzem nesse tempo, é uma poesia que eles recuperam um pouco aquela poesia piada dos modernistas, né, do Oswald de Andrade, mas já com uma pegada bastante crítica, né, tanto crítica para o próprio dia a dia, para a vida dos poetas, como crítica também daquela realidade, né, opressiva e opressora que eles estavam vivendo. É um movimento muito interessante também de produção editorial de poesia, né, porque era uma poesia que era feita, surgiu a geração marginal com a ideia da poesia mimeógrafo também, então os livros eram feitos e reproduzidos naquela maquininha de mimeógrafo, quase como, né, artesanais, meio fanzines quase, eram feitos um por um e vendidos em peça de teatro, em porta de cinema, em bar, enfim, vendido de mão em mão pelo próprio poeta, né? Então isso é um movimento bastante interessante do ponto de vista também editorial e de buscar formas alternativas de produção, edição e circulação de livros, né? Muitas vezes até porque não só era difícil economicamente você publicar livros de poesia, esse tipo de livro de poesia e essa poesia específica que eles faziam, como também tinha a questão da censura, né? que era muito presente. Claro que a censura atingiu muito mais a grande mídia, né? Os compositores, o pessoal que escrevia para televisão, para teatro, para as músicas, né? Os compositores e tal, mas também afetava, obviamente, a literatura, né? De repente, um material aí considerado muito crítico explicitamente ao regime poderia dar uma grande dor de cabeça para o próprio autor. Então tem um movimento legal também, além dessa coisa da resistência, né, da rebelião, da poesia circular à margem do sistema, digamos assim, né? Tem isso que era bacana também, mas eu acho que abre também uma perspectiva interessante, como eu falei editorialmente, se a gente pensar nessa coisa do próprio autor se editar, do próprio autor fazer seu livro, do próprio autor levar o seu livro para o público, né, distribuir e tal, que hoje entre nós virou quase que um mercado paralelo de literatura, né? Hoje com a possibilidade das edições digitais, né, das microeditoras que estão surgindo, dos próprios autores se publicando e produzindo e achando meios alternativos de circular esses livros, parece que virou uma instituição hoje, né? Hoje é um caminho para quem faz poesia, para quem faz literatura, principalmente para quem está começando na literatura. A Ana Cristina, ela teve aí dentro alguns parceiros, né, dessa geração que acabaram, né, também criando uma obra poética bastante significativa, como o Cacaso, né, que também fazia crítica literária, também tinha um pezinho no meio acadêmico e tal, deixou uma obra bastante interessante. O Armando Freitas Filho, que foi, né, até pouco tempo era o responsável pela obra dela, né, que cuidava dos direitos do espólio da Ana Cristina César. O Chico Alvim, que é um poeta que depois seguiu a carreira diplomática e está vivo também, e é um grande poeta desse período, né? Só para a gente citar alguns aí, são poetas que participaram desse movimento, mas que eu acho que foram além, né? Que criaram uma obra própria, uma obra com características próprias, né? E seguiram, né? Transcenderam, digamos, o imediatismo daquela poesia dita marginal, que era muito presa, num certo sentido, às próprias circunstâncias, né? Isso é uma marca que, ao mesmo tempo que serve como registro, como documento dessa poesia, também amarra um pouco boa parte dessa poesia, né? O fato de ela estar muito presa à circunstância, muito presa àquele momento, muito colada ao imediato da vida, da biografia, do dia a dia, da crítica que o poeta fazia a si mesmo e ao seu meio, né? Então tem muitos poemas dessa época que meio que se perderam porque ficaram, digamos, circunstanciais, né? Ficaram muito presos, como eu falei,
a esse imediatismo. Mas a Ana Cristina, o próprio Cacaso, né, o Chico Alvim, o Armando Freitas, tal, são poetas que realmente fizeram uma obra. Tem outros, claro, né, só estou citando esses, que são talvez os mais conhecidos, mas conseguiram fazer uma obra realmente consistente e que foi além disso, né, e que teve continuidade no tempo. A Ana Cristina, eu coloquei 2 fotinhos aí que eu tinha colocado no Facebook para divulgar, né, 2 que eu acho bem bonitas dela, assim. Todas elas são bonitas, mas essas 2 especialmente, ela tá bem bonita, né? Desses poetas todos e dessa poesia feita nesse momento, ela foi a que talvez, naquele momento, mais se descolou desse ambiente muito circunstancial, como eu falei, né? Ela fez uma poesia que, ao mesmo tempo, era muito intimista, né? Falava muito da intimidade, enfim, das questões dela como mulher, como intelectual, como cidadã, enfim, como pessoa comum, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma forma de lidar com esse material, né? Com esse material criativo, com esse material, com essa experiência pessoal, muito ligado com uma reflexão e uma suspeição sobre o próprio literário. 2 poemas que ela fala da questão do corpo e dessa feminilidade, né, dessa busca dessa voz feminina. Esse está no Inéditos, não tem título, só tem 1 e 2. E diz assim: enquanto leio, meus seios estão a descoberto. É difícil concentrar-me ao ver seus bicos. Então rabisco as folhas desse álbum, poética quebrada pelo meio. 2. E aí eu achei uma foto dela com os bicos à mostra, para combinar com a leitura do poema. Enquanto leio meus textos, se fazem descobertos. É difícil escondê-los no meio dessas letras. Então me nutro das tetas dos poetas pensados no meu seio. Beleza esse último verso, né? Então me nutro das tetas dos poetas pensados no meu seio. A fusão da sensibilidade, da leitura, da voz dela através da leitura dos outros, mas ao mesmo tempo traduzido pela sensibilidade da poeta, né? E aí, para terminar, que eu acho muito bonito, que é uma série de 3, e que chama-se Arpejos, né? Eu acho que não é à toa que tem esse título, né? Arpejos, e que acho que talvez seja bastante conhecido dela, né? Enfim, o primeiro fragmento começa assim: acordei com coceira no ímen. No bidê, com espelhinho, examinei o local. Não surpreendi indícios de moléstia. Meus olhos leigos, na certa, não percebem que um ruge a mais tem significado a mais. Passei pomada branca até que a pele, rugosa e murcha, ficasse brilhante. Com essa, murcharam igualmente meus projetos de ir de bicicleta à ponta do arpoador. O selim poderia reavivar a irritação. Em vez, decidi me dedicar à leitura. 2. Ontem, na recepção, virei inadvertidamente a cabeça contra o beijo de saudação de Antônia. Senti na nuca o bafo seco do susto. Não havia como desfazer o engano. Sorrimos o resto da noite. Falo o tempo todo em mim. Não deixo Antônia abrir sua boca, de lagarta beijando para sempre o ar. Na saída nos beijamos de acordo, dos 2 lados. Aguardo crise aguda de remorso. 3. A crise parece controlada. Passo o dia a recordar o gesto involuntário. Represento a cena ao espelho. Viro o rosto à minha própria imagem sequiosa. Depois me volto, procuro nos olhos dela signos de decepção. Mas Antônia continuaria inexorável. Saio depois de tantos ensaios. Os movimentos das rodas me desanuviam os tendões duros. Os navios me iluminam. Pedalo de maneira insensata. Aí é um registro bem interessante da experiência, não só dela, né, como da relação com o outro, tal, transformado nessa experiência do poema. E aí, só para encerrar, eu fiz toda essa ênfase, e de propósito não falei, mas vocês já sabem, mas eu fiz toda essa ênfase na coisa do voo, né, da janela, do parapeito, enfim, do terraço, para dizer que são indícios da forma como ela decidiu deixar a vida, né? Vocês sabem que ela se suicidou aos 31 anos, saindo do banho,
correndo pela casa e saltando pela janela do apartamento dela, né? Onde ele estava com a mãe, se eu não estou enganado. Então é curioso como na poesia, se a gente for... Isso foi rápido, assim, olhando, né, para a gente conversar aqui, mas certamente se a gente procurar mais, a gente vai achar outros indícios na poesia dela desse conflito, né? Tem nesse dos inéditos tem um desenhinho muito curioso, né, que ela fez, não tem data definida, mas é um poema, uma historinha que ela faz ilustrada da princesa que se apaixona por um príncipe, né, por um rei, e que no dia do casamento, olha que desenho aqui, a princesa se atira ao mar, né? Ela faz o desenho no dia que ela ia casar finalmente com o príncipe ou com o rei, né, encantado, ela se joga no oceano, a personagem, né? Mas de certa forma era uma encenação poética do que a própria Alice Ruiz, a Ana Cristina César, ato fálico, né? A Ana Cristina César viria a fazer, né? Viria a se matar. O Observatório Literário de hoje fica por aqui. Para rever os nossos programas, acesse o site www.al.sp.gov.br e entre no link SP Conteúdo. Lá você vai encontrar todos os programas anteriores na aba YouTube. Semana que vem eu volto com muito mais. Até lá!